Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa de onde você, o horário que você estará assistindo esse vídeo. Bem, antes de mais nada, quero esclarecer que possivelmente vocês irão perceber algumas pronúncias na minha fala de forma estranha. Estou dentro de um tratamento dentário e isso leva algum tempo para recuperar a forma correta, a dicção, a forma da pronúncia exata, tá? Posto isto, eu desejo dizer também que trato aqui de assuntos relacionados à igreja e algumas experiências, portanto, se não te interessar, fique à vontade em não assistir, mas se quiser ficar, será uma honra a sua companhia comigo nesses minutos. O meu nome é Adriano, estou aqui novamente depois de algum tempo, retornando a gravar um novo vídeo para o meu canal no YouTube que anda parado, mas eu acho, querer postar também lá no Facebook, tá? Já faz algum tempo que não consigo gravar vídeos como vocês sabem. João Marco, meu filho, está prestes a completar 7 meses, que foram muito intensos para a nossa família, e fica muito difícil dar maior corpo a este projeto que tanto aprecio neste momento da minha vida, sem deixar, obviamente, a minha responsabilidade como marido e pai. Logo, a minha esposa precisa de ajuda com as crianças e outros afazeres domésticos. Até porque somos dois, né, gente? E a responsabilidade é mútua e não apenas da mulher, como alguns defendem aí neste país, alguns machistas, né? Passado isso, é bom poder voltar a gravar novamente. Glória a Deus por isso, né? Tudo no tempo e na vontade de Deus, não é a nossa. Farei uma analogia para melhorar o entendimento, mas ressalto que a parte final do vídeo tratarei de temas sensíveis. O objetivo aqui é apenas contribuir com o debate, as mentes esclarecidas. Longe de mim ser antiético neste assunto tão delicado, mas também desejo esclarecer alguns jovens que estão iniciando sua carreira em algum ministério espalhado por este país e da concentração do poder no roubo do conhecimento que leva à alienação. Mas é preciso saber que Deus nos reserva experiências, gente, individuais. E a receita para a solução nem sempre são idênticas, iguais, nem sempre. Trago aqui uma lembrança minha quando, ainda na faculdade de Direito, ouvi de um professor a seguinte orientação que nunca mais esqueci. Tanto é que estou citando aqui novamente. Disse aquele grande professor: quanto menos você estudar o direito, menos advogado você será. Obviamente, há um conjunto de ações que obrigatoriamente devem ser associadas a essa colocação, como, por exemplo, a prática da advocacia, etc. Às vezes eu sinto que eu estou com um ovo na boca, não reparem isso, não importa, tá? Eu diria que essa orientação deve obrigatoriamente ser estendida também a tudo que você colocar como meta em sua vida. Precisamos ser constantes na medida do possível. Essa orientação entrou no meu coração, gente, profundamente, que desde então eu procuro dedicar o meu tempo aos estudos, mas não somente do direito, como em qualquer outra área da vida que eu entendo que deva haver dedicação da minha parte. Mas, neste caso, faço referência à teologia. Na verdade, tudo que eu e você negligenciarmos, certamente não alcançaremos a excelência e muito menos teremos algum destaque. E quando eu falo teologia aqui, eu falo da boa teologia. E como discernir isso? Eis a questão. Acredito que é necessário ter uma vida de hábito em tudo aquilo que buscamos e desejamos. Se não for assim, seremos apenas mais um na multidão. Por conta disso, fazendo menção à necessidade de estudo constante da Bíblia e da boa teologia, queria dividir com você um breve pensamento. Preste atenção. É impossível ser um pregador bíblico eficaz sem que haja uma profunda dedicação aos estudos. Isso me faz lembrar de uma experiência interessante que vivi. Hoje tenho total ciência que tudo contribuiu de fato para o proveito do Evangelho, como diz a Bíblia, até porque eu vivi uma história e essa história me formou como ser humano e como cristão.
Digo que um determinado pastor presidente de uma igreja que fiz parte, na juventude, fazia de tudo e mais um pouco para afastar os jovens da teologia. Inclusive, se alguém ousasse cursar teologia naquele momento, naquela época, seria marginalizado como desobediente diante de todos. Aquela liderança seria olhado com desconfiança, gente, pelos seus pares. Porque aquela liderança dizia que teologia não servia para nada. Olha a gravidade disso, hein? Eu ficava enfurecido, mas ainda não tinha o discernimento para lidar com aquele desserviço ao reino de Deus. Por conta disso, muitos bons pregadores atrasaram porque sentiam medo de desagradar a liderança. É importante, tá? Preste atenção, que eu vou citar aqui. Voltando ao direito, não há como ser um advogado sem cursar o direito, obviamente. Além de se habilitar no exame de ordem e sem continuar os estudos. Assim também é com a teologia e demais áreas do conhecimento. Sobre o impedimento do pastor presidente daquela determinada obra, que não citarei por ética, não jamais faria isso, que impedia jovens de estudar a teologia, sobre o falso argumento que a teologia não serviria para nada na vida deles, eu tenho a minha opinião sobre este assunto. Mas não falarei por ética e a minha intenção aqui não é atacar pessoas que, no caso, já fez até a passagem e não vai poder se defender. Mas Charles Spurgeon escreveu: aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Eu vejo a situação desse pastor muito por esse lado. Aqui está a minha crítica a ele. Aquele que não semeia nos estudos, não colhe no púlpito. É óbvio que precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre tudo. O pregador que estuda sempre terá sermões cheios de vigor para pregar, mas sobretudo é necessário que esteja cheio do Espírito Santo. A ordem do apóstolo é sumamente pertinente. Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você pode conferir lá em 2 Timóteo 2,15. As deturpações que vemos hoje vêm de uma prática, gente, de alienação para dominação de algumas lideranças ou pseudos líderes, como queiram. Mas eu percebo que não diria eu, de todo interessante de uma maioria debater este assunto em busca de uma igreja brasileira saudável, no entendimento e com pensamentos críticos ao que foge da boa teologia. Eu entendo que o pregador precisa ler tanta palavra como o mundo ao seu redor. É justamente nesta leitura do mundo ao seu redor que muitos de nós estamos deixando a desejar. Precisamos ler o texto antigo e a nova sociedade à nossa volta. Isso me traz à memória John Stott, que comenta que nós devemos estudar tanto o texto antigo quanto a cena moderna, tanto a escritura quanto a cultura, tanto a palavra quanto o mundo. Martin Lloyd Jones recomenda que cada pregador deve ler toda a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Eu preciso melhorar isso um pouco. Além da Bíblia, eu compreendo que todo pregador deve ser um sério estudante da teologia enquanto viver, pessoal. Deve também estudar a história da igreja, porque isso é fundamental e me parece lógico, repito, isto é fundamental, como também biografias, apologética, bem como outros tipos de leitura. O pregador deve inteirar-se da história da igreja, porque a história é a grande intérprete da providência e da escritura. Chris Owen, 1909 ali até 2002, um dos maiores pregadores expositivos da atualidade, que pastoreou uma igreja com mais de 20 mil membros, disse que o púlpito requer estudo constante,
sem o que nenhum pregador pode atender às necessidades do seu povo. Nenhum homem pode atender às demandas de um púlpito se ele não estuda constante e seriamente, em oração, joelho no chão e jejum. Como um pregador que expôs toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em sua igreja, Criswell alerta que o ministro deve ser um estudante em todo o lugar. Aleluia, Senhor. Ele deve consagrar uma parte específica de cada dia, gente, para dedicar-se severa e sistematicamente ao estudo privativo. Isso é importantíssimo. O pregador, aleluia, Jesus Cristo, precisa estar cheio da verdade de Deus, porque se a mensagem tem um pequeno custo para o pregador, ela também terá um pequeno valor para a congregação. Deus falou sobre os pastores que daria a sua igreja. Eu lhes darei governantes, pastores no caso, conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento, como está escrito em Jeremias 3,15. Se nós pregadores não formos homens ou mulheres de conhecimento, jamais poderemos realizar o ministério de ensino e instrução, senão pela manipulação sistemática, dominante, de afastar as pessoas do mínimo do conhecimento. O conhecimento de que fala o profeta Jeremias refere-se ao da mente, né, e ao do coração. É o conhecimento da verdade cristã, aliado à experiência cristã, da qual citei lá acima, na verdade. É impossível ter graça no coração sem luz na mente, como diz o pastor Hernandes Dias, né? É impossível ter experiências gloriosas sem o conhecimento das Escrituras. O conhecimento do coração, sem o da mente, não faz, gente, sentido algum. É importante ficar claro isto. O conhecimento apenas da mente, sem a piedade, produz a experiência sem conhecimento produz emocionalismo e miticismo, como fogo sem calor. Isso é inútil. Amém, pessoal? Vai pensando comigo. Desculpe se eu estou falando rápido. Infelizmente, muitos de nós estamos despreparados no púlpito e na palavra. Não trata-se de mera oratória. Vivemos em um tempo de pregação pobre, aguada e mal preparada. Isso está resultando numa decadência espiritual da igreja. O pregador não pode ou não deveria viver de leite magro durante a semana e querer, gente, pregar leite tipo A no domingo, como diz, novamente, quem fala muito sobre seu querido pastor Hernandes Dias. Muitos pregadores não lidam corretamente com a palavra de Deus. Muitos outros desprezam a teologia e dizem que o Espírito Santo vai revelar tudo isso, né? Tudo isso é pavoroso e perigoso. Muitos até mesmo distorcem a mensagem de Deus. Outros ainda mercadejam as Escrituras. Não poucos furtam a própria palavra de Deus e pregam filosofias humanas, doutrinas de homens, visões e sonhos de seu próprio coração. Muitos dão pedra ao povo de Deus em vez de pão. Outros dão palha em vez de pastos suculentos para o rebanho que não é nosso, não é teu, não é daquele, é de Cristo. Ainda os que dão ao povo de Deus veneno, não alimento, infelizmente. Isso mata a fé das pessoas. Mas do que nunca estamos precisando retornar ao princípio sola Escritura lá da Reforma Protestante. Todos os pregadores precisam, acredito eu, estudar as Escrituras com mais intensidade e acuidade e o hábito de fazer isso. O pregador precisa ter fome, gente, da palavra de Deus, como está em Amós 8:11. Somente a pregação da palavra de Deus pode levar a igreja à maturidade, gente, e pode produzir os frutos que glorificam somente a Deus. Glória a Deus. Eu vou falar, basicamente agora, considerando o que foi dito, completamente o que foi dito acima, do que eu já vi escrito no Facebook por esses dias, né? Tenho escrito bastante lá algumas coisas. A falta de hábito pela leitura e a preguiça de ler textos e livros, eu escrevi isso, nos deixa embrutecidos, bárbaros no entendimento. Por quê? Qualquer discurso raso,
escrevi eu lá, fácil e cheio de mentira, vai arrastar milhões de pessoas, porque é tentador e de solução imediata, não se exigindo daquela mente um pensamento racional. É necessário conhecer a verdade de Jesus, sobretudo, digo isso, no meu caso específico como cristão e de quem é cristão, mas também ler outros bons livros que certamente impulsionarão o pensamento crítico, que difere do falar mal, pura e simplesmente, que mais vai atrapalhar e confundem do que traz solução. Não agregando, gente, dizia eu, na evolução do pensamento do conjunto de grupos ou pessoas. A crítica rasa, que na verdade ao falar mal e sem base visa destruir, já o pensamento crítico nos leva a enxergar qual o melhor caminho para sair do bueiro, ou seja, visa construir um futuro pautado e de base do grupo a qual pertencemos, para que todos sejam elevados e vivam em boa parte, em harmonia. Isso não é utopia, é possível, tá? Para o bem ou para o mal. O problema é, parte significativa das pessoas confundem construção com destruição. Por esse motivo ficamos paralisados, gente, e não avançamos em questões tão simples e básicas. Assim fica impossível sair desse buraco, ou até que o todo vise sair da superficialidade, questionando assim ao menos o aparente. Falar mal é maligno. Contribuir com quem fala mal dos outros, pior ainda. Atacar pessoas de graça sem entender o contexto é destruir imagens e reputações. Infelizmente, há pessoas que têm a necessidade de falar mal dos outros e atacar reputações de graça ou por antipatia para se sentirem superiores ao seu alvo de quem falam mal. Contudo, enxergar um problema a partir, na verdade, para um debate em cima dele, para se buscar saídas em prol da coletividade, é o caminho que nos trará frutos de união e resolução dos conflitos. Infelizmente, as pessoas não pegam mais em livros. Vejo isso como um problema grave em nossos dias. Alguns passaram esta vida sem ler um livro ou artigo. Muitos conhecidos meus, infelizmente, se orientam por correntes de WhatsApp. Eu vejo e convivo com isso. Telegram, principalmente a imprensa, que tem quase que um objetivo único, alienar a massa. Mas temos também os que dão ouvidos de forma plena para algumas pessoas que ela ou ele considera uma referência. Isto é, o que o fulano disser vira verdade absoluta e não há questionamento algum. Isso aqui é gravíssimo. Eu mesmo tenho fortíssimas experiências com isso. Dentro de um ambiente muitas das vezes tóxico, precisamos dizer, a igreja evangélica. Mas ninguém quer debater por medo de ser cancelado ou ser colocado como rebelde. Alguns dirão que você tem diabo. Essa prática de dizer que alguém tem diabo visa desconstruir a imagem do indivíduo e descredibilizar perante a comunidade. É dentro da igreja que o autoritarismo de pastores faz tudo desandar na relação entre as pessoas. Alguns são autoritários por prazer, outros agem não agem dessa forma, mas são tão perigosos quanto. É incrível que pessoas que outrora eram seus colegas, mas não irmãos, diria eu, simplesmente de um instante para o outro o vê como inimigo, como um leproso, por exemplo, porque alguém disse que você não presta, ou que você tem problema, ou que você tem diabo. Por quê? Porque ouviram a voz de alguém ou um pastor muito importante para elas sustentar uma história ao seu respeito. Essa é a função de um líder? Não é. São pensamentos cruéis, alucinógenos. É como uma droga que ganha raízes na mente do coletivo. Essas pessoas dão ouvidos cegamente a esse alguém que confia ao ponto de não questioná-las. E por que isso? Para questionamento, gente. O impressionante disso tudo é que não há ou nunca houve questões entre essas pessoas, ou no meu caso, entre eu e essas pessoas. Apenas a forma que a liderança desagregadora te enxerga e passou para os seus liderados. É lamentável, é triste, pois essas pessoas irão morrer, olha só, sendo massa de manobra de lobos cruéis e nunca saberão a verdade.
Essas pessoas irão ao caixão acreditando na mentira e invenções de homens amantes de si mesmos. Lamento pelo bueiro que se encontram. É óbvio que há milhares, queria ressaltar isso, de pessoas sérias dentro da igreja brasileira, pessoas verdadeiras e que trabalham em prol do reino, tá? Que fique esse registro. Esse comportamento desviante se repete também em demais ambientes além da igreja, como, por exemplo, no trabalho, no grupo de parentes e etc. Vivemos um tempo que enganar e levar pessoas ao erro me parece ser muito fácil para alguns astuciosos, né? Sejamos prudentes nessas observações. No mundo onde quase, aleluia, diria eu, quase não se pensa mais, né? A inteligência artificial e os algoritmos formam a cosmovisão da massa, ganhando força para nos alienar cada vez mais. De todos os lados, as pessoas estão sendo vítimas de sua própria ignorância, porque é um lugar de conforto. Por esse motivo, defendo que as pessoas não deveriam viver, escrevi eu no Facebook, em função do que dizem ou pensam delas. Porque se assim você fizer, seu fracasso nesta passagem será certa. E sua derrota é apenas uma questão de quando vai ser. Elas irão trabalhar com o seu poder para descartar e desgastar você, como, por exemplo, distorcer verdades, mentir descaradamente e até inventar histórias que não existem no mundo real. Tudo o que ela disser será aceito e abraçado pelos seus liderados sem tosquenejar. Isso é impressionante. Eu vivi isso, gente, e é a primeira vez que estou tratando deste assunto publicamente. Pois acredite que eu acredito que não há necessidade, creio que Deus que justifica. O que aprendi com isso? Com o passar do tempo, se você não tiver a cabeça e consciência de si, pessoas ruins, malignas e mais podem te fazer acreditar que você é o pior ser humano do mundo. Mas não é o caso. Confia, você é uma pessoa extraordinária. E ninguém pode dizer o contrário. Há pessoas que têm o poder, mas se sentir que você pode atrapalhar, elas vão ou ver você com ameaça, vão te atacar, vão te desqualificar. A coisa é tão séria que ninguém quer tratar desse problema recorrente. Mas quando alguém vai falar, sempre outra para falar a verdade, porque isso está acontecendo, e vão tentar te qualificar, porque as pessoas estão condicionadas a acreditar na mentira. Precisamos vigiar, gente, cuidarmos um dos outros, entender o momento da igreja brasileira, reconhecer, prantear, orar a Deus, se reconciliar com Deus, com aqueles irmãos que você tem no coração, que você não gosta, que você odeia. Tem gente que odeia, tem gente que está na igreja que odeia os outros, desprezam os outros. Jesus nos chamou para a unidade, para a comunhão. Nós não temos que aceitar o pecado assim facilmente, mas não devemos desgraçar, maltratar as pessoas. As pessoas precisam de Jesus. E quando elas tiverem um verdadeiro encontro com Cristo, queridas, elas vão voar. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Perdoa o jeito que eu estou falando. Parece às vezes que tem um ovo na boca. Estou com dificuldade de pronunciar o S, por exemplo, sossego. Está saindo a palavra esquisito. Se não melhorar, eu vou no fono. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Deixa a sua curtida. Vamos junto. Estarei gravando o vídeo em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Louvado seja o Senhor.